Os assuntos que você escolhe revisar na reta final para o Enem podem fazer uma diferença enorme na sua nota, uma vez que o Enem tem 7 competências diferentes e dentre essas 7 competências você encontra 30 tópicos. Então não dá tempo de você revisar tudo e muito menos você se concentrar em revisar coisas que não serão cobradas ou que pode cair apenas uma questão. Por isso é essencial que nessa reta final você tenha consciência daquilo que você precisa revisar para aproveitar melhor o seu tempo, assim potencializar o seu resultado, conquistar mais acertos e uma nota melhor. E um estudante que escolhe corretamente o que revisar nesses dias pode se dar muito bem. Já tive muitos alunos que saíram de um desempenho de simulado de 20 questões e com uma boa revisão na reta final pularam para 35 acertos. Mas isso só é possível se você sabe onde concentrar a sua energia nos últimos dias de preparação. Então pega o seu papel e sua caneta que agora eu vou mostrar para você 5 assuntos que você precisa revisar nessa reta final que vão ajudar você a potencializar o seu resultado e assim conseguir conquistar uma ótima nota em matemática. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto de Ensino de Potência, professor Eduardo. O primeiro assunto que você precisa revisar é o assunto de estatística. Se tem um assunto que você vai encontrar na prova de matemática nem é o assunto de estatística. Primeiro porque é um tema que costuma ter questões fáceis, então você não pode errar questões fáceis na prova porque isso pode prejudicar a sua nota por conta do TRI. Então dentro da estatística nós temos, por exemplo, mediana e moda, que quando são cobradas costumam ser das questões mais fáceis da prova. Por isso você não pode cogitar errar essas questões de estatística e além disso você também encontra questões de média que podem ser consideradas fáceis. E um outro ponto muito importante, no Enem de 2022 caíram muitas questões e nos últimos anos vem caindo cada vez mais. Então é um assunto que é muito cobrado, é um assunto que tem questões fáceis, então você não pode de modo algum deixar esse tema de lado. Por isso é muito importante que você revise média, moda e mediana nessa reta final. Inclusive uma coisa que você precisa saber é que na aplicação regular do Enem de 2022 foram 5 exercícios. Dentre esses nós tínhamos muitos fáceis. Então analisa essa situação. Se você errar esses exercícios, fará uma diferença enorme na sua nota. Por isso você precisa revisar. O segundo assunto é porcentagem. Esse aqui provavelmente vai ser uma revisão muito rápida porque não é um assunto muito complexo e que também não tem muita teoria. Você não tem grandes teorias, grandes fundamentos da porcentagem. É coisas básicas. Saber a representação de porcentagem, as 3 formas de você representar uma porcentagem, que é a forma decimal, a forma de fração e a forma com o operador. Então tem essas 3 formas. Além disso, saber as operações, por exemplo, como calcular a porcentagem de um número, como associar a porcentagem com regra de 3 e além disso, como colocar porcentagem em equações. Se você sabe isso, você sabe aquilo que é suficiente de porcentagem para o Enem. Mas, como é um tema que é muito associado aos outros temas, é essencial que você revise isso para não errar questões que envolvem porcentagem, porque tem muitas questões que envolvem porcentagem. No Enem de 2022 regular, foram 9 questões que envolviam alguma coisa de porcentagem, pelo menos. Então pensa comigo, são 9 questões que envolviam alguma coisa de porcentagem, não apenas exclusivamente porcentagem, mas associado com outros temas. Então por isso você precisa saber como utilizar a porcentagem nesses exercícios. Utilizando ela e revisando esse assunto, você tem muito mais facilidade e assim vai estar preparado para aplicar porcentagem. O terceiro assunto que também cai muito é geometria espacial. Esse aqui é um assunto muito importante que eu sei que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas têm um certo receio com a geometria espacial por apresentar uma certa dificuldade em algumas questões. Você encontra questões desse tema que são consideradas difíceis pela TRI, mas infelizmente como cai muito, você precisa revisar. Não dá para fugir, não tem como deixar a geometria espacial de lado, porque caem muitas questões. Então se caem muitas questões e você não revisa, você pode eventualmente ter problemas na sua nota. Então geometria espacial tem que sim fazer parte da sua revisão. Por mais que sejam questões geralmente de nível médio, pelo menos, são muitas questões em quantidade e isso faz uma diferença enorme para quem quer mais de 30 acertos, quem dirá quem quer mais de 40 acertos. Então geometria espacial tem que estar na sua revisão. E inclusive, revisando geometria espacial, você também revisa vários outros assuntos, como equações, como operações matemáticas básicas, fração, potências, radiação, essas coisas. Então é um assunto completo para você revisar. Outra coisa que você também precisa dar atenção é projeção ortogonal, porque caiu bastante nos últimos anos. Só no Enem de 2022, se você desconsiderar as questões de planificação, foram 2 questões de projeção ortogonal exclusiva, essas que eu estou mostrando para você, além das 2 questões também de
planificação, que obviamente fazem parte da geometria espacial. Além disso, tem aquelas que envolvem o volume em si, como essa questão do cone. Então nós temos exercício envolvendo volume, foram 5, mais a questão de escalas com as dimensões, somando as outras 4 já são 10 questões para sua conta. Então é uma boa quantidade de questões. 10 questões que envolveram geometria espacial. Nós tínhamos antes 5 questões de estatística, já são 15 questões, mais aí algumas questões de porcentagem que não estão em nenhum desses dois grupos, você já tem praticamente aí 20 questões, o que é uma boa quantidade, já garante para você uma boa nota em matemática nem. Por isso esses 3 temas são muito importantes. O quarto assunto que você também precisa revisar é o assunto de escalas. E não adianta, não dá para fugir de revisar escalas. Primeiro, porque escalas está caindo tanto nos últimos anos que caiu até em ciências humanas. Então nós tivemos 2 questões de escala que caíram na aplicação regular em matemática e mais uma questão que caiu lá em ciências humanas, na parte de geografia. Então você não pode nem cogitar não revisar escalas. E tem um outro ponto. Em escalas, quando você revisa esse assunto, você também está revisando muitas outras coisas, como por exemplo, razão, você revisa equações, operações de matemática básica. Então é sim muito importante revisar escalas, porque todos os anos cai pelo menos 2, 3 questões. Então se você deixar esse assunto de lado, pode ser questões que você pode perder. E não são questões consideradas difíceis pela TRI. Então isso também ajuda você na coerência de prova. Pode ter questões que são consideradas fáceis, mas muitas são consideradas pelo menos médias. Só que se você quer mais de 30 acertos, você também precisa das questões médias. E escalas entra justamente aí. Por isso você não pode, em hipótese alguma, deixar de lado a revisão das escalas, porque é muito importante. E você que está buscando uma revisão de matemática, nem saiba que eu posso ajudar você. Lá no Potência Matemática, o meu curso de matemática, eu ensino para você aquilo que é cobrado de verdade em matemática nem. São aulas curtas e diretas que ensinam aquilo que você precisa mesmo, sem enrolação, sem firulas, ensinando para você coisas desnecessárias, perdendo seu tempo. Não, lá você vai se concentrar naquilo que é importante de verdade. Então se você está buscando uma revisão, esse curso também pode te ajudar, porque você encontra aulas didáticas, simples e diretas, objetivas e práticas para ajudar você a aprender aquilo que é importante de verdade. Além disso, você encontra vários macetes, estratégias e dicas para facilitar muito a sua prova, como economizar contas, como interpretar mais rápido, como resolver mais rápido e muito mais. E além disso, você ainda pode tirar todas as suas dúvidas comigo em um grupo exclusivo no Telegram. Então você, se quer alcançar essa nota em matemática no Enem, deixa eu te ajudar, porque o meu objetivo é facilitar a sua prova de matemática no Enem. Então não perde tempo. Entra agora para Potência Matemática, o link está na descrição e também no comentário fixado. O quinto assunto, mas não menos importante, é a razão e proporção em regra de 3. É aquele negócio, né? Os últimos serão os primeiros. Então, razão e proporção e regra de 3 você não pode deixar de revisar de maneira alguma. São incontáveis as questões que caem no Enem que você pode utilizar a regra de 3, que você utiliza a razão, que você utiliza a proporção. Então, por isso, é sim interessante você revisar, principalmente razão e regra de 3, tá? Revisando isso, você já garante mais questões. Por quê? A razão, ela também faz parte das escalas. A regra de 3 você consegue encontrar em várias questões. Por exemplo, toda questão que envolve porcentagem, de alguma forma você pode colocar a regra de 3 junto, sem falar em tantos outros temas. Então, como esses dois assuntos são, de um modo geral, ferramentas para muitas questões e também podem ser cobrados sozinhos, você precisa revisar razão e proporção e regra de 3. Por exemplo, razão. Quantas vezes no Enem já não caiu uma questão como essa, onde você simplesmente tem que calcular a razão entre dois números? Todo ano tem pelo menos uma questão como essa, ou até mesmo esse outro tipo de questão aqui, onde você tem que comparar razões. Você tem que calcular ali 5 razões e tem que comparar qual que é maior ou qual que é menor. Também é um tipo de questão bem comum do Enem. E regra de 3 também. Eventualmente tem uma questão onde você tem uma regra de 3 composta, uma regra de 3 simples. Como eu mencionei, até mesmo em porcentagem, você pode utilizar a regra de 3 em muitas oportunidades. É uma ferramenta para tantos e tantos outros assuntos. Então não tem como deixar de revisar esses assuntos de razão e proporção e regra de 3. E tem até um outro ponto muito importante. Como são assuntos assim mais rápidos, a sua revisão não vai ser muito demorada. Então você não precisa se preocupar, ai meu Deus, eu vou ter que revisar razão e proporção e regra de 3, eu vou perder muito tempo. Não, a revisão de razão é rapidinha, a revisão de regra de 3 é rapidinha. Você vai se concentrar mais em fazer exercícios. E também não precisa ficar preso muito tempo fazendo só exercício de razão, exercício de regra de 3. Lembre que são ferramentas para outros assuntos, outros exercícios. E utilize esse momento para revisar justamente esses exercícios em que a regra de 3, a razão pode ser utilizada como ferramenta. Assim
você aumenta o seu leque de assuntos que você revisa, o que te ajuda ainda mais na prova a abranger mais assuntos na sua revisão. Então utilize como ferramenta a razão, a proporção e a regra de 3 na sua revisão, você conseguir revisar ainda mais coisas e obviamente ter como resultado uma nota maior em matemática, né? Então basicamente esses são os 5 assuntos que você precisa revisar para a prova de matemática, né? Um ponto muito importante aqui é o seguinte: utilize esse momento de revisão como uma ferramenta de treinamento para a prova. Não faça apenas a revisão teórica. É importante você revisar a teoria, você rever os conceitos, principalmente lá de estatística, principalmente de geometria espacial. Tem conceitos matemáticos mais profundos, eu diria, que é a parte das fórmulas, é a parte de áreas também, áreas superficiais das figuras tridimensionais, também a parte de projeção ortogonal. Então utilize, além desse momento para você fazer a revisão teórica, você treinar exercícios de prova. Assim você vai estar mais habituado com a forma que isso é cobrado na prova do Enem, vai treinar para a prova e quando chegar lá no dia do Enem, você vai sentir mais preparado para resolver as questões. Então utilize esse momento justamente para revisar a teoria que você precisa, que você sente que está faltando e treinar muitos exercícios. Garantindo esses 5 temas, você consegue pelo menos 30 acertos. E isso já vai ser uma ótima nota. Com 30 acertos no Enem de 2022, isso era mais de 800 pontos. Conta a quantidade de pessoas que conseguem mais de 800 pontos. Para você que quer medicina, isso é uma diferença enorme em relação aos seus concorrentes. Então utilize isso a seu favor, faça essa revisão, que eu tenho certeza que você vai garantir uma ótima nota. E você que está assistindo esse vídeo, você faz parte de um pequeno grupo de pessoas, de menos de 5%, que assiste as coisas até o final. Então você já é totalmente diferenciado e você quer de verdade alcançar uma boa nota em matemática, né? Por isso, eu recomendo que você assista esse vídeo. Nele eu explico para você o segredo de matemática, nem que poucas pessoas sabem e que você pode facilitar muito a sua prova entendendo isso. Pode economizar contas e também economizar muita resolução. Então aproveite e assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito.